Bom dia! 30 de junho de 2026. Mas eu te convido a fechar os olhos por alguns instantes. Imagine que você possa entrar em uma máquina do tempo. Imagine que fosse possível voltar mais de 100 anos no passado. O mundo ainda era muito diferente. Não existiam os smartphones. Ninguém nem sonhava com a internet. Não existiam satélites observando a Terra. O homem ainda não tinha colocado os pés na Lua. As grandes cidades estavam iniciando o processo de crescimento. Os automóveis ainda eram uma novidade e enormes regiões do planeta permaneciam praticamente desconhecidas. Agora imagine que essa máquina do tempo te leve para um lugar distante, muito distante, um lugar onde a natureza dominava completamente a paisagem. Estamos no coração da Sibéria, na Rússia. O ano era 1908. É uma manhã aparentemente comum. O sol começa a iluminar uma imensa floresta. Árvores gigantes se espalham por quilômetros e quilômetros e quilômetros. Rios cortam a região. Animais caminham livremente. Poucos seres humanos vivem ali. Tudo parece estar como sempre esteve. Mas naquele dia, 30 de junho de 1908, a história do planeta Terra estava prestes a registrar um dos acontecimentos mais impressionantes de todos os tempos. Pouco depois das 7 horas da manhã, um homem chamado Semyon Semenov, que estava trabalhando em uma estação comercial na região, percebeu algo estranho. Ele olhou para o céu e viu uma luz. Mas não era uma luz comum. Era intensa, muito intensa, mais brilhante do que o próprio sol. O céu parecia ter sido rasgado por uma chama gigantesca. Durante alguns instantes, aquele homem ficou sem entender o que estava acontecendo. Seria uma explosão? Seria uma tempestade? Seria algum fenômeno desconhecido? Ele não sabia. Ninguém sabia. Mas aquilo que estava vindo do espaço estava prestes a mudar aquela região para sempre. Uma enorme bola de fogo atravessava a atmosfera terrestre. Um visitante vindo do espaço, um pedaço do universo viajando a milhares de quilômetros por hora. O objeto começou a aquecer, o atrito com a atmosfera aumentava sua temperatura de forma inimaginável. O céu se transformava em um espetáculo assustador. E então, às 7 horas e 14 minutos da manhã do dia 30 de junho de 1908, aconteceu a maior explosão causada por um corpo celeste registrada na história moderna. O interessante é que a explosão não aconteceu no solo. E esse é um dos maiores mistérios dessa história. O objeto explodiu no ar, a vários quilômetros de altitude. Mas mesmo sem tocar a terra, a sua força foi devastadora. A energia liberada foi equivalente a dezenas de milhões de toneladas de explosivos.
Para a comparação, a força foi muitas vezes maior que a bomba atômica lançada sobre Hiroshima décadas depois. A onda de choque atravessa a floresta. Árvores que existiam há centenas de anos foram arrancadas pela força invisível daquela explosão. Uma área de aproximadamente 2.000 quilômetros quadrados foi destruída. Milhões de árvores foram derrubadas. Animais morreram. O chão tremeu. Pessoas que estavam a centenas de quilômetros sentiram o impacto. Algumas pensaram que um grande terremoto havia acontecido. Outras imaginaram que uma guerra havia começado. Mas não era uma guerra. Não foi uma arma. Era o próprio universo mostrando a sua força. E durante muito tempo, aquela região permaneceu um mistério. Por quê? Porque não havia nenhuma cratera. Onde estava o objeto? Que tipo de corpo celeste tinha causado tamanha destruição? Expedições foram enviadas anos depois. Cientistas caminharam por aquela floresta destruída tentando encontrar respostas. Mas encontraram algo ainda mais impressionante. Uma enorme área onde a natureza havia sido completamente transformada. As árvores próximas ao centro da explosão estavam queimadas, sem galhos. As mais distantes estavam todas caídas na mesma direção. Era como se uma mão gigantesca tivesse passado pela floresta. Hoje, a explicação mais aceita pelos cientistas é que um asteroide ou cometa entrou na atmosfera e explodiu antes de chegar a atingir o solo. Um fenômeno conhecido como explosão atmosférica. E esse acontecimento mudou a forma como a humanidade olha para o céu. Porque mostrou uma verdade. A Terra não está isolada. Nós fazemos parte de um universo em movimento. Todos os dias, pequenos fragmentos espaciais entram em nossa atmosfera. A maioria é destruída antes de chegar ao solo. São as chamadas estrelas cadentes. Mas eventos maiores também podem acontecer. Por isso, cientistas de todo o mundo monitoram o espaço. Telescópios observam milhares de objetos próximos da Terra. Missões espaciais estudam maneiras de proteger o planeta. Em 2016, a Organização das Nações Unidas reconheceu oficialmente o Dia Internacional do Asteroide, celebrado exatamente no dia 30 de junho. A escolha da data não foi por acaso. É uma lembrança daquele 30 de junho de 1908, quando uma floresta distante na Sibéria testemunhou uma explosão que parecia impossível. Mas também é uma mensagem de esperança, porque quanto mais conhecemos o universo, mais preparados estamos para enfrentar os seus desafios. A história de Tunguska, como é chamada essa história, nos ensina uma grande lição. Muitas vezes aquilo que parece estar muito distante pode influenciar a nossa vida. Uma pequena rocha viajando pelo espaço durante milhares ou milhões de anos encontrou o caminho da Terra em uma manhã de junho e em poucos segundos deixou uma marca que permanece até hoje. O céu guarda mistérios.
O universo guarda histórias e todos os dias existe uma nova página esperando para ser descoberta. Mas talvez a maior lição daquela manhã de 30 de junho de 1908 não esteja apenas na ciência, não esteja apenas na força daquela explosão. Talvez esteja naquilo que ninguém percebeu naquele momento. Naquela manhã, quando o sol nasceu sobre a floresta da Sibéria, ninguém imaginava que aquele seria um dia diferente. Os animais caminhavam pela mata sem saber o que estava para acontecer. As árvores que há décadas permaneciam de pé não sabiam que em poucos segundos seriam derrubadas. As pessoas que acordaram naquela manhã tinham planos, seguiam suas rotinas, tomavam as suas decisões, sem imaginar que estavam vivendo um momento que entraria para a história. E talvez seja uma das grandes mensagens que a vida nos ensina. Nós também acordamos todos os dias sem saber exatamente o que aquele dia nos reserva. Por isso, não deixe para amanhã um abraço que você pode dar hoje. Não deixe para depois uma palavra de carinho que alguém precisa ouvir. Não carregue por tanto tempo uma mágoa que pesa mais em você do que na pessoa que causou a dor. A vida passa, os momentos passam, os anos passam e muitas vezes estamos tão preocupados com aquilo que perdemos, com aquilo que ainda não conseguimos conquistar, que esquecemos de valorizar aquilo que já temos. Aproveite as pessoas que caminham ao seu lado. Demonstre amor. Se possível, se esforce um pouco e perdoe. Sorria mais. Agradeça mais. Porque assim como aquela floresta da Sibéria não recebeu um aviso de que aquele seria um dia extraordinário, nós também não sabemos quando um momento simples se transformará em uma lembrança para toda a vida. Então faça desse dia 30 de junho um bom dia. Ligue para quem você ama. Ligue para quem você sabe que precisa ligar. Mantenha contato. Valorize sua família. Faça o bem. Deixe uma marca positiva hoje na vida de alguém. Porque, no fim, a maior história que construímos não é aquela que fica registrada nos livros, é aquela que fica guardada no coração das pessoas que passaram pela nossa vida. Um dia 30 de junho de 2026, abençoado e feliz para você. Um abraço, um bom dia e até amanhã.